Cinema, quando eu era assim, jovem, eu assistia os filmes do Oscarito, aqueles filmes nacional, e aquilo entrou dentro de mim. Entrou dentro do meu subconsciente e eu pensei, gente, eu tenho vontade de fazer isso também. E comecei a rodar as produções de 8 milímetros, na época era 8, né? Mas nunca satisfeito, queria uma coisa de tela maior, aquela coisa. Depois surgiu o 16 milímetros, né? Onde eu passei a filmar 16, mas a grana era pouca, né, para poder fazer um longa-metragem. Eu me lembro que teve uma vez que nós fizemos um filme, e me lembro até onde passou esse primeiro filme, que para mim foi a maior satisfação de minha vida. Eu fiz um 16 milímetros que se intitulava Terra Sem Lei, um faroestezinho que nós tentamos a fazer. Mas a grana era tão pouca para poder fazer o filme que só dava para um rolinho de filme de 30 metros, era 100 pés na época, né? Então, a gente tinha, a coisa muito interessante que ocorreu nisso aí foi o seguinte, é que nós fomos fazer, arrumamos bandidos e tal, hoje tem até pessoas aí, mais ou menos já idosas, que lembram disso, são até pessoas que trabalham em televisão, em rádio, né, que lembram disso até hoje. Então, nesse filme que nós fizemos, A Estrada Sem Lei, que eles atacavam os bandidos nas estradas, então nós tínhamos que enterrar o dinheiro que ele tinha roubado. Então, tinha que fazer, mas a gente estava sentindo que para a gente adquirir um outro rolinho de filme não era fácil, era dinheiro pra caramba. Então nós estávamos sentindo que o filme estava acabando, o filme estava terminando na câmera e naquele momento de a gente terminar, ele estava lá enterrando o dinheiro lá e tal, no buraco, e os outros bandidos chegavam, os outros personagens chegavam, não dá mais tempo. Então, aquela caixinha que era o tesouro ficou aparecendo na ponta. Então, eles me cobraram isso. Eles me cobraram isso na exibição. Nós exibimos esse filme na igreja Curadá, há muito tempo lá no Prado, sabe? Tinha essa igreja. Então, o pessoal lá, o padre, vieram a nossa colaboração de passar na tela. Aquilo para nós foi uma coisa terrível, foi uma coisa espetacular. A gente sentia que já era artista mesmo, né? Mas me cobraram, poxa, mas o bandido lá, os caras viam aquele tesouro lá no chão, não está descoberto. Mas aí eu tive que chegar lá na frente, depois explicar com muita vergonha que a grana não deu, então não deu para enterrar o resto do tesouro, ficou parecendo que o filme já estava no fim. Já estava aparecendo aqueles pontos de final, aqueles final de filme, então ficou por isso mesmo. Então essa foi uma das experiências que eu tive também em cinema. A princípio é o seguinte, primeiro vem na minha mente a ideia. Vem na minha mente a ideia que eu quero fazer esse tema. Eu vejo, mas eu pesquiso alguma coisa dentro disso. Eu vejo que a coisa é interessante, então as histórias que a gente faz, eu penso primeiro a ideia, aí eu faço o roteiro. Depois que eu fiz o roteiro do filme, eu faço o resumo da história, eu passo para um roteiro provisório, né? Daquele roteiro para frente acabou, está tudo na minha mente. Eu tenho que fazer o roteiro, eu tenho que escrever, porque eu escrevendo, eu já jogo imediatamente na mente o que tem que ser feito para frente. O senhor escreve os diálogos? Os diálogos e tudo. E na interpretação também daquilo que eu fiz, se eu trabalhar com um personagem, o personagem é muito difícil de se perder comigo. Eu ajudo ele também na hora da cena. Eu dou a dica naquilo que eu acho que é difícil para ele, eu jogo uma coisa mais maneirada dentro do assunto. Eles reclamam muito que eu não dou texto, entendeu? Poxa, mas eu não sei o que eu vou falar. Você vai falar dentro desse assunto. Eu te jogo, eu te ajudo na hora. E tem sempre dado certo. Pessoas que têm um medo tremendo de sair em cena, chega na hora e sai bem, entendeu? Porque eu dou o assunto para ele. Então, eu desenvolvo ali o tempo todo da cena e quando eu vejo que ele está se perdendo no repertório, eu começo a moderar. Eu só sei dizer que tem tudo dado certo até agora. O 35, eu fiz também um 35, longa-metragem, O Elo Partido, era a época do preto e branco. Esse eu tive a oportunidade da Argos Filmes. Que é de quando esse filme? Esse tem bastante tempo, deve ter mais de 20 anos esse filme. Esse é o 35 milímetros, né? É o Elo Partido. Até o título coincidiu, porque partido nós não tivemos jeito de se emendar mais, né? Nós chegamos a fazer o negativo, fizemos a cópia do filme em 35 milímetros, chegamos até a exibir experimental em algum cinema, quando nós tínhamos a sala de cinema mais fácil lá em aqui, e nós chegamos até a exibir aquele entusiasmo, mas não tinha som nem diálogo, não tinha nada. Porque nós tínhamos que mandar dublar o filme no Rio de Janeiro. E isso que complicou tudo. Como que era? O senhor não gravava, captava o som? Não. Nós fizemos o roteiro com os diálogos para poder gravar. Você vê que não era fácil, né? Tinha os roteiros dos diálogos. Nós teríamos que gravar aquele roteiro através do dublista. Quando nós fomos ver realmente a situação,
do preço, nós contávamos também com patrocinador, aquela época e tal, a gente não tem condições de fazer. Então nós partimos a dar shows em cinemas de bairro, quando tinha as salas de cinema, nós saímos, eu passei todo mundo para ser artista de circo. Um engolia fogo, outro fazia mágica, eu aprendia alguma coisa, entendeu? Tinha pessoas que cantavam, eu andava no monociclo. Então era essa a trajetória, nós para poder adquirir verba para terminar esse elo partido, mas não conseguia de forma alguma, né? Não tinha jeito mesmo. Isso foi feito também lá no Parque da Pampulha. Nós rodamos esse filme na época lá, sobre o Recordar e Viver em 35mm. Mas fizemos o filme todo, tivemos dificuldade do som. Então eu tenho o copião dele, em 35. Mas mesmo com o copião, ele foi exibido com som, feito a parte do filme. Foi rodado na Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes, e com muito sucesso também. É onde eu incentivo de tocar algum outro filme para frente quando eu vejo a crítica. Esse filme, por exemplo, o Jeca Aloprado, Os Pequenos Heróis, ele, modéstia à parte, eu sou suspeito em dizer isso, porque eu sou o produtor do filme, sou o ator, sou o argumentista, tudo. Esse filme rodou com o maior sucesso até hoje. Eu quero crer que não é para me agradar, não, porque a crítica é muito importante, que eu tenho pedido sempre isso. De todos os clubes, de todos os batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais, de Belo Horizonte, vamos dizer, de Belo Horizonte rodou, e alguns locais também fora, como Sabará também rodou esse filme também para o pessoal da polícia, e todos adoraram o filme, e foi com muito sucesso durante 4 exibições no Clubes Oficiais. E os outros eu fiz outros filmes também, Era Apenas um Sonho, em 16mm, entendeu? Esse filme foi curto também, colorido, na época, e assim. É a dificuldade nossa de VHS, porque o VHS não tem nenhum interesse de nada. Portanto, eu peguei esses 3 filmes, por exemplo, que é o Daniel Pequeno Craque, que é em Super VHS, e Um Caipira em Busca do Passado 1, também Super VHS. E esse de Belo Horizonte também melhorou muito mais, que nós hoje estamos trabalhando com 2 câmeras, Super VHS e M9000, e pretendo também outros equipamentos de produção. Primeiro é o seguinte, esses personagens me incentivaram muito também pela crítica, que esse adaptava para mim. Eu até gozava muito a cara do pessoal quando falava: ô Mário, você tá, olha, vocês me acharam mesmo com cara de Jeca, hein? Então realmente eu adotei esse personagem do Jeca. E muitas críticas seguem nessa linha e tal, tudo. E eu realmente estou seguindo nessa linha, eu estou sentindo felicidade com esse personagem, eu estou sentindo melhor. E eu me adapto também na minha hora de voz, de falar, eu me adapto diferente também um pouco, né? Então eu acho que o Jeca para mim é isso aí. Eu me adaptei nele, entendeu? E a coisa mais difícil que existe para mim nesse filme é a adaptação do bigode, porque eu não gosto de bigode natural. Então eu uso o bigode artificial. Então acontece que muitas vezes quando a gente está rodando cena que o sol está muito quente, o esparadrapo começa a soltar, aí eu caio totalmente na cena. Porque quando eu entro na cena, eu entro com o meu personagem, eu esqueço o que está... Sou eu. Eu não tenho vergonha de quem está na frente, de quem vai falar, se tem alguém gozando. Eu sou eu morro nessa hora. Ter a oportunidade de pôr esse filme para rodar. Entendeu? Essa é a minha satisfação. Não só esse, como todos os outros que eu pretendo também a fazer para frente.
Eu estou com a mesma fibra, a mesma garra quando eu tivesse 25 ou 30 anos de idade. Para mim não tem problema. Eu trabalho durante, por exemplo, o dia inteiro com a produção. Para mim, quando eu chego em casa, eu fico com saudades de ter voltado. Não dá para continuar mais um pouco, mas o pessoal cansa e eu não canso fácil também, não. E por isso que eu também parti para tentar chegar num ponto, né? Eu sei que eu já estou mais para lá do que para cá, mas eu não olho a idade nem a morte, eu olho o que eu vou fazer para frente, né? Então, eu acho que enquanto eu tiver esse entusiasmo, eu vou filmando, eu vou fazendo, né?